Meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui, né, para bater aquele papo com você, né, com a sua família. E hoje, muito especial para mim, por vários motivos, né? Primeiro que eu gosto de estar compartilhando com vocês as coisas bacanas que a gente tem discutido por aí. Ainda hoje estive visitando algumas pessoas, batendo papo, aprendendo muito, né? Cada dia a gente aprende muito. E o nosso bate-papo hoje aqui é com uma pessoa que está sempre do meu lado, sempre com a família, né? Minha filha querida Aline Pereira, né? Mas antes disso, queria deixar assim bem claro, né? Que o nosso podcast ele tem o objetivo de levar para você a esperança, compartilhar com você a vontade de você cada vez mais crescer na sua vida, ser otimista, né? Levar sempre com você que você é capaz, né? Você tem condições de ser capaz de fazer algo que vai impactar na vida de pessoas, né? Primeiro da sua família, depois da sua comunidade, que está, né, do mundo todo, não é isso? Tanto que recentemente, eu tenho falado todo o programa, esse livro nosso aqui, né, A Trajetória do Vendedor de Picolé, nada mais é do que um incentivo para você. Quando você adquirir esse livro, tiver a oportunidade, você vai ver que história bacana, essa história nossa, foi muito, muito impactante na minha vida, mudou muito a minha vida. Já tem pessoas, né, senhoras, senhores, jovens, que leram o livro e têm dito, pô, Sr. Carlos, eu não sabia que o senhor passou por tudo isso, eu também tenho a minha história, né? E eu tenho certeza que você também tem a sua história para contar e gostaríamos muito de ser um instrumento disso. Também a gente quer aqui agradecer, e é logo ao vivo, né? A direção aqui do sítio Juvac, que é a empresa que tem nos ajudado muito a botar no ar nosso programa, tem trabalhado bastante para que a gente leve um turismo ecológico, um turismo compartilhado, um turismo para todos, né? Fomentando o turismo rural da nossa cidade, Tanguá, e, quiçá, para toda a região nossa, não é isso? E também a nossa CP Consultoria, que tem feito um trabalho muito bacana para muita gente. Está aqui o meu sócio, Luiz Felipe. Nós temos trabalhado muito, né? Hoje mesmo conversamos com mais uma nova integrante do nosso grupo, que vai também estar sendo trabalhada pela CP Consultoria para fazer um trabalho interligada com hotéis, pousadas. Vai ser muito bacana, né? Mas vamos deixar de bate-papo assim, né, de conversa, vamos ao que interessa, o povo quer saber, né? Quem é essa moça lutadora, guerreira, que veio também desse pai guerreiro, de uma mãe maravilhosa, Cristina Pereira, Aline Pereira, minha querida excelência, presidenta da Câmara de Tanguá. Boa noite, Aline, tudo bem, minha filha? Obrigado por você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Dê uma saudação, né? Saudação às pessoas que estão aqui nos assistindo, são pessoas que nos acompanham de vários lugares, né? Eu gostaria muito que você fizesse uma saudação, claro, e logo em seguida pudesse estar falando, né? Quem é a Aline Pereira? Uhum. Que mulher de fibra é essa? Que, além de ser uma professora, né, ser uma geógrafa, né, de formação, mamãe, né, uma mulher empreendedora, diretora de uma empresa, professora em instituições públicas, né, e dirige, né, o Parlamento de Tanguá como presidenta da Câmara lá, não é isso? Então, eu queria saber um pouco de você, mas primeiro, saúde nosso pessoal aqui. Sim. Bem, boa noite a todos, vocês que nos assistem. Boa noite, Carlos Pereira, que é meu pai, né? Obrigado. E eu quero parabenizar por essa iniciativa. Na verdade, o podcast tem trazido várias pessoas do nosso município, né, e de outros locais também,
para bater esse papo, né? Depois da pandemia, nós vimos tanta coisa positiva também a partir das redes sociais, virtuais, né? Verdade. Hoje a gente consegue ter acesso a muita informação, a muito conteúdo que antes era difícil por conta dessa falta de universalização da internet e das redes sociais. Então, assim, primeiro eu quero dizer que eu sou a Aline Pereira, uma das 4 filhas do Carlos Pereira, e digo que muitas coisas boas eu herdei de você, pai, da sua luta e, assim, da sua humildade. A coisa que eu tenho mais dentro de mim é essa questão. Então, para mim, o poder tem que ser para a gente fazer o bem para as pessoas, trazer um resultado para a população. E, assim, o seu trabalho sempre foi muito baseado nisso, né? A gente, com você, no seu mandato, conseguiu reconstruir essa cidade, conseguiu, desde lá da sua vereança, né? Desde vários exemplos que nós vivemos na nossa casa, no nosso dia a dia, dessa construção de um município baseado nisso. Eu vou pegar, eu vou fazer, vou colocar minha mão, vou para dentro. Então, acho que isso é muito legal. Então, eu tenho 39 anos, me candidatei pela primeira vez em 2016. Eu sou professora, sou formada pela UERJ, Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, e fiz o concurso em Cabo Frio, fiz em Saquarema, fiz em Rio Bonito, passei nesses 3 municípios, através do esforço, porque eu fiz uma faculdade pública, pai, porque na época você não tinha condição de pagar. Verdade. Né? Meu sonho era fazer direito, e na época a gente não tinha como pagar uma faculdade, e eu já queria mesmo entrar numa pública para não esperar muito tempo. Mas eu também amo a geografia, amo a história, gosto muito de ler, enfim. Então, eu gosto dessa área das ciências humanas. Mas nunca ficou sempre escondido ali o desejo de fazer o curso de Direito. Então, passei nesses concursos, só que acabei optando por Cabo Frio, por conta da remuneração, que era interessante, e exerci lá um tempo, e hoje a minha matrícula lá está suspensa, sem remuneração, por conta da atividade política. Também tenho a grande satisfação de dirigir lá o sítio, junto com o senhor, junto com a minha mãe, Cristina, e com toda a nossa equipe. Um empreendimento, um espaço que surgiu do seu desejo de tanto preservar a natureza, quanto aproveitar as nossas potencialidades, né? Então, o sítio acabou se especializando em recepção de vários grupos que ali encontravam paz para poder se conectar, tanto com a natureza quanto também com a sua espiritualidade, né? A sua fé. E a gente recebe muitas igrejas, são clientes nossos já há anos. Então, em 2009, lá eu já comecei a exercer essa direção. Na época, eu já tinha meu primeiro filho, Carlos Manuel. E a gente foi lutando, foi batalhando, embora eu nunca tenha feito um curso de empreendedorismo, sempre busquei ler, aprender, né, e me relacionar bem com as pessoas. Eu acho que isso a gente aprende, é fundamental para o empreendedorismo, de saber atender o cliente, saber estar ali sempre solícita, porque isso é muito importante. Cortando aí, né? Os clientes, tudo quer saber, né? Com a Aline, não quer saber mais ninguém, né? E aí cria até uma... Pô, eu quero... Não. É a Aline, que ela que sabe. Né? Não. Mas eu fico muito feliz, né, de ver minha filha enganjada em tanta coisa. E aí, Aline, me fala um pouco sobre a sua faculdade, né? Foi difícil? Como é que foi isso lá? Né? Sair de Tanguá para São Gonçalo, né? Seu Sim. pai saía de Tanguá para a Suam, Unisuam, lá no Rio de Janeiro, Bom Sucesso, para fazer direito. Mas minha filha também teve que ir para São Gonçalo buscar. Naquela época não tinha ainda o ônibus, né? Era uma dificuldade enorme. Né? Ela falou uma coisa aqui muito interessante. A vida da gente, eu sempre falo isso com meus sócios, falo com minhas pessoas, falo muito com minhas filhas, é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, uma hora você está no meio, uma hora você está embaixo. Você tem que estar preparado quando você está embaixo, em cima, na verdade. Porque às vezes você está no topo, aí fica folgado, metido, né? Aí você vai caindo, depois que estiver embaixo, você vai logo para a depressão, vai para o suicídio. Não, você tem que estar com alto astral. Tá bem? Pô, vamos viver bem, mas nunca desprezando as pessoas e tal. E eu tenho orgulho das minhas filhas exatamente nisso. Elas são
muito humilde, muito bacana e tal. Conta um pouquinho, filho, dessa sua luta na faculdade. Depois eu vou te perguntar outras coisas aí. Uhum. Então, aí eu fui para FFP de São Gonçalo, tinha que pegar 2 ônibus para ir para lá, um para Alcântara, depois outro para São Gonçalo, mas assim, a gente tem que tirar de letra porque o objetivo é se formar, é concluir, né? Na verdade, durante a faculdade eu fiquei grávida do Carlos Manuel, mas não parei, a gente parou naquele período ali, depois eu continuei e concluí indo de ônibus mesmo, né? E depois, eu e minha irmã Carla compramos um carro juntas ali, em sociedade, em divisão. E ser sócia de Carla é um perigo, tá? Não, ela ficava com a noite, né, para sair, eu ficava com o dia, e dava certo. Mas aí funcionou assim, e eu consegui concluir a universidade. Por conta do trabalho no sítio, eu não busquei trabalho na área de lecionar, da licenciatura, eu procurei logo fazer o concurso. Esse de Cabo Frio eu fiz em 2009 e fui chamada bem depois por conta de uma decisão judicial. Mas aí eu já tinha um tempo muito tomado com a gestão do sítio, né? E a gente, assim, antes da pandemia existia um ritmo muito forte, antes da crise econômica existia um ritmo muito forte de pessoas que tinham a possibilidade de sair, né? Enfim, de se confraternizar, o que hoje a gente vê que existe uma dificuldade muito maior da sociedade por conta de realmente de uma crise e de problemas. Muito desemprego também, né? Exato, desemprego. Então, aí, em relação à questão de profissional, de estudo, né, de formação, em 2019 eu pensei, poxa, eu não quero deixar de concluir o meu curso de Direito, eu quero muito estudar essa questão da teoria, né, da legislação do nosso país de forma mais aprofundada. Perdão, aí em 2019 eu entrei na faculdade e venho conseguindo fazer com dificuldade, porque a gente precisa gerir nosso tempo, né? Hoje em dia, o tempo é algo precioso e a gente tem que gerir, e ainda mais eu exercendo o mandato de vereadora, exercendo a presidência. Ser mãe, 2 moleques lá, um grandão. 2 moleques. Sem vergonha. Mas assim, Deus ajuda muito a gente, né? Dá muita força, muita condição da gente também dar bons exemplos para eles, né? Graças aos meus filhos são maravilhosos, são 2 meninos excelentes e conseguem relacionar comigo e conseguir entender esse dia a dia, né? Esse cotidiano. Me diz uma coisa, Aline, ainda sobre o sítio, antes de você, né? Sempre a sua mãe presente em tudo, né? Foi a pessoa que, né, no meu livro, eu conto essa história. Quem foi Cristina Pereira? O que ela foi na minha vida e também na vida da família, né? No início do sítio, quando a gente iniciou com muita dificuldade mesmo, né? A sua irmã mais velha, né? Que tocava o que você fazia, não é isso? Como é que era? Como é que foi a diferença? Então, Juliana é mais introspectiva, né? Mas também é uma menina muito aplicada, muito dedicada, uma menina muito inteligente, Juliana. Mas ela é mais introspectiva mesmo, né? Para ela de ler o gibi. De fazer aquele trabalho ali, mas não se me pede para me relacionar muito com pessoas que eu não tô... Ela gosta muito de política, filho? De fazer campanha? Não, por isso que ela fez veterinária, né? Ela foi cuidar dos animais. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas realmente para se relacionar, a gente tentar criar mecanismos ali para resolver os problemas, com ela existe uma certa dificuldade. Mas ela é uma pessoa incrível. E ela ajudou, sim, nesse início. Ela ficava lá os domingos, porque sabia que daquela renda precisava custear os estudos dela e o sustento da família, enfim. E todo mundo realmente ajudou um pouquinho nessa trajetória e ela conseguiu se formar, né, e seguir o caminho dela dentro da veterinária. É isso aí. Foi bom, Aline, falar nisso. Eu queria aqui lembrar em memória do Luiz Gomes, um camarada que era um cara difícil de se lidar, mas era um amigo que eu encontrei, a gente teve uma relação legal. O Luiz Gomes foi muito importante na minha vida. Pô, eu tinha tudo, né? O livro aqui, eu não falo dele, que ele estava já falecido quando eu escrevi. Eu não tive autorização da família para falar sobre ele. Mas um camarada que me deu muita força, principalmente no estudo da minha filha, viu? Ele me ajudou a pagar a filha. Me ajudou a pagar a faculdade Juliana, que era uma faculdade cara, né? Medicina veterinária, não foi fácil. E Juliano lutava muito no sítio, exatamente o trabalho
Assim que ela se formou, ela tinha que tocar a vida dela, aí a Aline assumiu o compromisso de Juliana e hoje, graças a Deus, ela faz com muita força. Tem os seus afazeres, lógico, é dividido hoje, nós estamos com uma startup coordenando algum trabalho nosso do sítio, temos parcerias, né? Estão abrindo mais parcerias no sítio, ainda hoje nós vamos ter lá dentro atividade de massagens diferentes, até coisas internacionais, atividades internacionais para recebermos turista internacional. Temos parceria com o Horto, né? uma menina aqui da cidade, também empreendedora, lutadora igual a Aline, que também tem um trabalho legal que está fazendo essa parte. Uma outra área do sítio, nós vamos ter uma abertura para fazer... a pessoa leva um kit do churrasco, vai estar ali fazendo um trabalho também para confraternizar com a sua família, né? Umas ações. E principalmente que a Aline falou, né? Nós lutamos muito para que preservássemos a Serra do Barbosão. E hoje, graças a Deus, está acontecendo. Quando o vereador já lutava muito, lá atrás, muito tempo, como na qualidade de prefeito, criamos um Parque Natural de Serra do Barbosão. Agora, com a ajuda da Aline, seus colegas vereadores estão institucionalizando isso, botando uma série de condições com o prefeito Rodrigo Medeiros. Rodrigo agora tomou uma atitude fantástica, que foi para um passivo ambiental enorme que tinha em relação à antiga Sartor, nas terras do proprietário, seu Zé Antônio e família. Ele fez um acordo, desapropriou, e agora a Lagoa Azul vai ser uma coisa linda, uma parceria, mais um ponto turístico para Tanguá. Então, nós aproveitamos isso. A Aline hoje, ela tem um olhar exatamente sobre isso, então eu estou torcendo muito que ela nos ajude a pensar, tem pensado. Hoje nós fizemos recentemente reuniões com o próprio Google para a gente desenvolver um trabalho maior, não só para o Sítio Juvac, mas para toda a região. E a Aline, eu vou até perguntar isso para ela já, mas ela está agora para fazer um seminário, né? Interessante, com todos os empreendedores de Tanguá. Já foi feito com o nosso querido Reginaldo, trabalho lindo, 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 e agora nós vamos começar a movimentar isso para que a gente possa trazer os nossos empreendedores, você que é empreendedor, que tem um trabalho maravilhoso, entendeu? Então, eu acredito que nós temos condições de melhorarmos a vida de você, empreendedor, lutador, aquele garoto, viu, Aline? É importante falar isso. Aquele garoto que, do tamanho dos meus netos, lá atrás, que me deram um dos prêmios de prefeito empreendedor, jovem empreendedor rural. Hoje esse garoto já pode tocar a sua propriedade, entendeu? Fazendo o turismo. O Aline, junto com o prefeito Rodrigo, todo esse grupo aí, os seus colegas vereadores, todo mundo ali unidos, agarrado com o Rodrigo, já vão agora com o governador Cláudio Castro, já vão fazer o asfaltamento aqui da entrada de Tanguá até lá na Tomascar, praticamente, divisa com Itaboraí, lá em Mutuapira. Então, quer dizer, abrindo várias possibilidades, melhorando a partir daí a condição das estradas até perto do asfalto. Caramba, vai ser coisa bacana. E o Sítio Juvac quer corroborar com isso, quer estar dando sobre a batuta aí da Aline. Então, Aline, desculpa eu ter cortado aqui para falar um pouco sobre isso, para o pessoal saber como é que veio essa luta, a justificativa disso que você está falando. Agora me conta um pouquinho, Aline, sobre ainda a professora Cabo Frio, né? Por exemplo. Sim. Nós implementamos muito a nossa educação, na nossa gestão, até sobre a batuta do Rodrigo, né? O prefeito atual de Tanguá, era o meu secretário de Educação, e nós fizemos um trabalho, até em breve, não sei se é o próximo programa nosso, acredito que sim, eu vou entrevistar meu neto, que me deu a chance de mostrar para os munícipes de Tanguá, lógico, com a anuência da minha filha, que o ensino que nós implementamos em Tanguá, público, ele era tanto quanto competente como na rede privada, né? E o Carlos Manuel vai ser entrevistado aqui,
Vocês vão gostar muito da entrevista dele. Eu estive batendo um papo com ele, ele está muito otimista, muito satisfeito e vai ser muito legal, né? Exatamente sobre esse ensino público. Em relação ao condicionamento de Cabo Frio, né? Ao vivo é assim, né? A minha guardiã ali tá tomando conta aqui. Naturalmente, aqui está querendo entrar na noite aqui, ela não deixa, né? Mas o trabalho que Cabo Frio, que você enfrentou, eu sei que você trabalhou um pouco ali então, vou Jardim explicar. Esperança. Isso, Qual a isso. diferença ali da região Lagos para a nossa região aqui na Então, educação? Na verdade, Cabo Frio já é uma cidade média, né? Média. É polo também? É, Cidade polo. polo. Eu tive uma experiência no bairro de Jardim Esperança. É um bairro... Melhor você pausar, não? Não, pode ficar à Vai vontade. direto? Pode ficar à Ah, vontade. tá. É só abrir para mim aí, Melhor Luiz. geral do território, não? Então, Jardim Esperança é um bairro que houve ali aquela conurbação, né, do centro de Cabo Frio, indo para Búzios, naquela direção, mas existe uma dificuldade econômica, né, existe o problema, infelizmente, da criminalidade. Inclusive, dentro da atividade lá, 2 momentos tivemos que fechar a escola por conta de confronto e tudo mais, mas, infelizmente, a própria... o corpo discente, né? Os alunos, eles são mais arredios, mais difíceis por conta dessa dificuldade em casa, né, que existe. E lá eu tive a oportunidade de dar aula do 6º ao 9º ano, ou seja, todas as faixas etárias nesse segundo segmento. Então, a gente percebe, de fato, essa questão social ali muito presente nessa região de Cabo Frio. Mas a rede é muito grande, né? O município, como eu falei, é de um porte médio. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu percebi que são muitos desafios que a escola sofre, né? Talvez a infraestrutura também era muito ruim, para você perceber, né? Como o bairro era afastado do centro, ou numa comunidade, digamos assim, um termo mais utilizado, também era uma escola que não tinha muito cuidado em relação à sua infraestrutura, né? Então você percebia que os banheiros eram mal cuidados, o prédio era mal cuidado. E quando a gente precisa fazer o contrário, né? A gente o poder público deveria cuidar o máximo daquela escola ali para que essas crianças pertencessem àquele local e ainda que na sua casa não fosse um ambiente favorável ao seu aprendizado, a escola precisa ser. Né? Tudo começa em casa, né? Exatamente, mas ali... Eu percebi muito essa dificuldade. Isso na gestão lá em 2019. Eu não sei como está hoje, na gestão do Zé Bonifácio, né, PDT. Um amigo, inclusive, né, do PDT. Isso, um grande PDT. companheiro. Inclusive, hoje, a professora Aline, né, eu vou convidá-la para um dia dar uma palestra para uma das nossas câmaras temáticas, que está ali perto, Raul do Cabo, São Pedro da Aldeia, e também em Cabo Frio, numa parte mais de Tamoios, né? Nós temos um grupo trabalhando lá, fazendo um belíssimo trabalho com as câmaras temáticas de lá, a pastora Vânia, ali no Unamar, naquela região ali, né? Um trabalho lindo está acontecendo e que vai, no futuro, corroborar ali com as histórias, porque nós temos um modelo de fazer gestão, né? Inclusive a nossa própria consultoria tem trabalhado nisso, é de ouvir a população, né? Recentemente, o prefeito Rodrigo patrocinou um encontro via Paulo Renato, na Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui de Tanguá. Foi muito bacana e me deram a oportunidade de fechar o encontro lá e eu falava muito que às vezes a gente não consegue avançar as coisas para o pessoal não ouvir, né? Dar atenção, né? E a gente tem feito isso, aquilo que você sabe fazer muito bem, de ouvir, né? O Rodrigo também tem ouvido as pessoas. Então, em breve eu vou pedir você para dar uma palestra lá, já que você tem afinidade ali como servidora do município de Cabo Frio, afastada por licença sem vencimento, né? Ela, durante o período do mandato de Aline, está afastada para poder exercer seu mandato. É um efeito constitucional legal, né? Assim que terminar seu mandato, se terminar, né? Porque tem um futuro grande pela frente, né? Ela vai retornar fazendo suas atividades. Agora, Aline, fala para mim, a mãe, Aline Pereira, como é que é essa mãe?
conciliar isso tudo aí, com aquele grandão, com aquele gigante pequenininho, como é que é isso aí? Então, na verdade, a mulher participar da política, esse é o grande desafio, né? Legal. Com certeza tem que deixar alguma coisa para trás para conseguir conciliar ali dentro da sua atividade. Então, eu confesso que muitas vezes pesa para mim. Eu acho que talvez eu deveria, de repente, me dedicar mais, poder levar para um curso, levar para algo diferente, ou estar acompanhando melhor o aprendizado deles na escola, porque embora a gente saiba que são fases, né? Eu tenho o Bernardo, que está na infância ainda, e o Carlos, que já está na adolescência, já quase partindo para a universidade. Mas, assim, são momentos que não voltam mais e que a gente acaba sentindo uma culpa mesmo, né? Isso existe. E eles cobram, viu, gente? Cobra da mamãe, cobra aqui dos avós, moleque safado. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? O senhor, a minha mãe, o pai, né? O Alex, as minhas irmãs. Cada um dá a sua parcela de contribuição, a gente consegue romper essas barreiras. Mas, claro, a gente sempre questiona isso, né? Será que a gente não está deixando um tempo, né, de atenção, de repente de acompanhamento? Porque a gente está vivendo um período muito difícil da sociedade, né? A gente vê aqui em Tanguá, a gente passar por 2 episódios de suicídio de jovens, né? Claro que nunca se compara a situação de cada um, mas a gente tem medo. A gente tem medo porque o ambiente da escola não é o mesmo que a gente vivia, o ambiente familiar ou as dúvidas que os jovens têm. E por conta daquela questão do acesso à informação de tudo, você se preocupa demais com o que está acontecendo lá fora. Então, a gente não consegue se desvencilhar desses desafios, né? Às vezes é assunto de gente grande que criança está sabendo e assim vai. Então, isso gera uma preocupação. Eu estou na esperança, eu vou aguçar muito aqui o Carlos Manuel no dia da entrevista dele. Vou fazer bastante indagação, que é um garoto extremamente inteligente. O senhor e a senhora vai perceber isso, que a mãe é de orgulhar muito. Não que o Bernardo não seja, que a Maitê, né, que é uma cabeça fantástica, mas o Carlos Manuel, escritor, compositor, um garoto, enfim, o Luiz Felipe, meu sócio, fica enciumado, que é um cara baterista, músico, ele está perdendo já para Carlos Manuel. Mas brincadeira, viu, Luiz? Mas o Carlos, e ontem eu vi, filho, a teoria que nós temos feito, entendeu, Luiz, também, é de ouvir. Nós ouvíamos muito a criança lá atrás, no nosso governo, a gente ouvia a criança. E ontem eu tive uma experiência interessante, um garoto alemão, né, da Alemanha, conversei com ele, batendo um papo com ele, um garoto da idade do meu neto, de Bernardo, e ele atentamente ouvindo e fazendo algumas críticas, né, lógico, a cultura é outra, mas eu perguntei, você está disposto a dar uma ajuda com algum grupo de colegas, você passar as suas informações do que você fazia lá, o que você gostaria que acontecesse aqui com você aqui na escola pública, ele estuda aqui no anexo, né? Então achei assim interessante, batendo um papo com ele, e isso que você acabou de falar, falta muito isso, o diálogo, e esse diálogo ele não é direto, ele pode ser indireto, como nós fazíamos muito quando nós estávamos prefeito, e o Rodrigo está repetindo agora, lá com a equipe da assistência social, vocês ali ajustando. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui, rápido, que senão ele fala muito, gente. Em relação a esse caso que aconteceu aqui no Pinhão, inclusive eu quero dizer para as famílias, né, que vocês assim estão passando por um momento triste, isso é muito difícil, não são culpados por isso, né? É muito difícil esse sentimento da culpa, mas assim, a parte que o poder público pode fazer está sendo feito. Então, ontem eu tive, inclusive, uma grata satisfação. Por exemplo, a questão das drogas, né? Eu fiz um projeto de lei, fiz uma indicação lá em 2017, lá no seu mandato já era discutido isso, e hoje existe essa política pública no município de Tanguá. O Léo Peclá é uma pessoa formada, um psicólogo, um terapeuta, que tem, inclusive, experiências da vida dele particular nessa temática, que tem levado
para as escolas esse debate, esse diálogo acerca do problema das drogas. Isso já está acontecendo aqui em Tanguá. Então, ontem eu tive nessa palestra na escola Manuel João Gonçalves, em Duques, e ele, na parte da tarde, iria para o Dearina, que é o bairro atingido por essa tragédia. E lá ele me falou que ele conversou com os adolescentes, assim, as crianças choraram, sabe? Estão muito fragilizadas emocionalmente por tudo que aconteceu ali. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Isso aí. Falar é a forma deles desabafarem, deles conversarem, deles dialogarem, e através de um terapeuta a gente consegue, de repente, pensar numa política depois, orientá-los para um psicólogo, enfim, fazer uma terapia mesmo ali naquelas turmas que sofreram esses problemas. Então, filha, nesse sentido, é o que eu quis dizer, você falou a intervenção muito sadia e interessante, momento, as fases, né? A gente vê as fases das pessoas, o mundo difícil, essa pandemia, inclusive, trouxe muito desajuste, assim, muita coisa complicada na vida das famílias, né? Da sociedade em si, mas lá atrás nós trabalhávamos muito, o PROERD, por exemplo, naturalmente o PROERD na escola com a polícia, fazendo um trabalho interessante. Nós tínhamos isso nas nossas escolas, nós tínhamos o PET, vários programas, a Guarda Mirim, que agora vocês estão voltando lá, Rodrigo, com um pessoal bacana, Isimar, o pessoal todo da assistência social, né? Sim. Então, muito legal isso aí. Um programa esportivo. Então, eu quero a educação integral. Nós praticávamos a educação integral indiretamente, com um programa. O garoto ia para a escola de manhã, já saía de lá direto para um programa, um programa social. Sim. Não deixava de ser um projeto integrado ali, uma educação integral. É o que a gente chama de contraturno. Contraturno, a palavra de professor, outra história, né? Então, quer dizer, essa coisa que eu vejo interessante, viu, Aline? Você começar a discutir esse assunto é muito oportuno, você como pedagoga, é importante estar discutindo isso. Mas eu acho que vocês estão num caminho bacana, interessante. Agora me diz aí, essa mãe, né, que acabou de falar aqui, fala para mim, e a política, a vereadora, a presidenta da Câmara, como é que está essa conciliação aí? Né? Não, tá indo bem. Na verdade, eu gostaria, como eu falei, aquela questão da gestão do tempo, né? Eu gostaria de ter mais disponibilidade para desenvolver outros projetos além do trabalho legislativo, que é o que está lá dentro da Câmara, né? A população não tem essa consciência. Então, eu sempre falei muito e sempre pratiquei muito a transparência. No meu primeiro mandato, não é porque eu era oposição que só por isso eu mostrava os problemas, não, da cidade. Naquele momento, eu queria chamar a população para elas também serem partícipes daquele processo. Eu reclamar sozinha é uma coisa, mas eu tenho o apoio daquele bairro, da cidade, dos outros munícipes, a gente tem força no nosso discurso para buscar melhorar alguma coisa, né? Então, lá de 2017 até 2020, a gente buscava apresentar as deficiências que o nosso município tinha, né? A gente tinha problema nas escolas, a gente tinha uma alimentação que não era de qualidade, nós tínhamos falta, às vezes, de professores, tínhamos problema na coleta de lixo, de saneamento básico, na questão de licitações que sejam, enfim, eram vários problemas de várias naturezas, e a minha obrigação, enquanto fiscalizador, é apresentar para a população esses problemas, né? Mas nunca, gente, a minha intenção era de criticar o outro colega que não fazia. Eu acho que a gente não tem tempo para isso. Eu tenho que cuidar do meu mandato e deixar que o outro cuide do dele. A relação dele com os eleitores dele é uma coisa, né? E a minha deve ser particularizada ali através das minhas ações, dos meus atos. Enfim, isso lá em 2016 foi um convite para ser candidata, que também é algo que eu não esperava, nunca foi um sonho da minha vida. Você viu que eu falei aqui que eu tinha sonho de fazer direito, mas nunca de ser vereadora, nunca de ser política. Mas tá fazendo agora direito. Agora estou fazendo. Estou buscando aí esse sonho. Mas, assim,
Fui convidada, a primeira vez que eu fui candidata, com a ajuda de Deus, porque assim, acho que Ele está no nosso caminho. Às vezes as pessoas tentam 1 milhão de vezes alguma coisa e não dá certo, mas é porque de repente não era para elas mesmo, né? Enfim, aí assumi esse segundo mandato, fui a vereadora mais votada, também não esperava isso, para mim foi uma surpresa, porque a gente não conseguiu fazer também uma campanha gigantesca, a gente fez uma campanha de esclarecer ao longo do mandato essas questões, né? E surgiu a oportunidade de ser presidente, a maioria dos vereadores ali acharam interessante, não sei, a gente pediu, a gente conversou, mas existem, sim, algumas divergências no parlamento. Isso existe. Com certeza, é natural, né? Isso existe, é natural. E hoje eu também tenho essa questão da dificuldade, porque nós somos parentes do Rodrigo. Isso tem que ser dito. Né? Exatamente. Eu sou cunhada do Rodrigo. Eu ia perguntar isso. Como que é, né? Não é fácil. Eu, por exemplo, né? Sou o sogro. Isso. Mas o que eu tenho com a prefeitura? Não sou nada lá na prefeitura, mas todo mundo vem em cima de mim. Pô, aí, como é que fica e tal? Mas, e a sua filha, presidente da Câmara, como você está conciliando isso, né? Porque a cobrança é maior. Parece até que você é responsável vocês têm a responsabilidade de fiscalizar, de elaborar as leis e tal, mas às vezes o político, né, tem essa mania. Com todo respeito aos políticos, quando a gente abre as câmaras temáticas para debater, discutir, a gente abre tudo, né? Poucos políticos fazem isso. Sim. Poucos, sabe o que é? Ele quer ficar debaixo do pano ali, enganando, é fácil enganar, enrolar, né? E com vocês não tem isso. Como que é essa relação hoje da cobrança do povo para a vereadora e pior, presidenta da Câmara, com aquela porção de marmanjos lá, só uma outra colega, mas com todo respeito, meus amigos, né, todos amigos da gente, com exceção de um outro, uma ovelha, sempre tem aquele que leva para o coração, né, mas não sabe que o vento dá volta, lá na frente a história é outra, né? Exato. E eu pouco me lixo para essas coisas, né? Eu sou mais o pai, né? O pai é que manda. Mas como é que você tem feito essa relação do cunhado Rodrigo, prefeito, né, a presidente da Câmara, para ajustar com os colegas que ficam cobrando? Você tem dificuldade ou falar disso? Ou então, Não tem dificuldade de falar, mas vou começando lá do início. 2021 foi meu primeiro ano de presidência, então logo nesse início, qual foi a minha estratégia? A gente vai cumprir aquilo que a lei manda. Nós temos hoje um portal de transparência que não existia. A Câmara mal tinha um site. Hoje nós temos todos os atos públicos lá. Legal. Se o senhor quiser, se o Felipe, qualquer outra pessoa que está nos assistindo, vai entrar lá e vai ver toda a contabilidade da Câmara. Ela está disponível. Todos os contratos que existem, tudo que se paga, está lá. Aí chamaram minha filha de boba. Sabe por que ela é boba? Porque tem que mostrar. Nada é escuro. Eu vou inventar essa obra aqui para tirar uma ajuda para os companheiros. Isso aí não pode acontecer. Então, cara. aí fica difícil. Isso não pode. Aí não fica dá. difícil. Aí essa é a parte ruim que você. Essa é a parte ruim, porque é muito fácil. Quem é o CPF responsável lá sou eu. E esse vai ficar para o resto da vida. O Tribunal de Contas, por exemplo, até hoje não apreciou as contas de 2020. A gente está no 22. Não apreciou as contas de 2019. Então, isso demora, é um processo demorado. Então, você tem que fazer isso tudo com muita calma, muita paciência. Graças a Deus, eu tenho muito equilíbrio emocional. Pode falar o que quiser aí. Isso aí, minha filha. Paciência. Fala o que quiser. Quem quiser realmente saber a verdade, que venha conversar comigo. Né? A gente tem que ter muita responsabilidade de não se atropelar esse processo, né? Então, como eu falei, no início, essa relação mais com a população, na rua e tal, se tornou um pouco mais difícil, porque eu precisei ficar internamente trabalhando para acompanhar essas coisas, né? Então, a gente definiu o portal de transparência, que é lá, ao vivo, online, todos os meses você vai encontrar o balancete de tudo da Câmara. Nós temos a TV Câmara, que tem esse intuito de deixar transparente os debates que acontecem lá. Né? Não existia isso antes. E, Aline, você é louca, você vai fazer isso, vai ter problema para você lá na frente. Hein? Daqui a pouco vai discutir alguma coisa que vai te prejudicar e não tem mais jeito. Falei, gente, eu acho que é assim que tem que ser feito política.
Tem certeza. coisa que vai me atingir. De repente, a pessoa que está assistindo não entende o contexto e vai achar que eu estou errada. Paciência, isso faz parte. Né? Eu acho que a gente tem essa obrigação de deixar que as coisas sejam transparentes para que cada cidadão faça seu juízo de valor. Então, isso é fundamental. Outra coisa que a gente deixa de legado é o plano de cargos e salários, que a Câmara não tinha. Nós tínhamos servidores efetivos lá fazendo pressão e, com razão, fazendo desde 2017 pressão para que esse direito fosse garantido. Em outra gestão. Em outra gestão. Eu entrei em 2021. Eles Esse grupo de efetivos entraram na Câmara em 2017. A maioria não são pessoas de Tanguá. Então, o que as pessoas pensam? Você vai fazer isso para beneficiar pessoas que nem eleitores daqui são? Gente, a gente tem que cumprir a lei. Exatamente. Nós temos que cumprir a lei, fazer valer. Mas o orçamento da Câmara tem que ajudar a gente aqui. Não concordo com isso. Só que isso gera o quê? Lógico. O conflito interno, né? Não é fácil então, mesmo, não. Eu sei o que é isso. Não é fácil. Fui vereador, fui líder de governo, sei o que é isso, né? Não é fácil. Mas, minha filha, olha só. E, ao mesmo tempo, a gente tem respeito pelo mandato de cada vereador. Lógico, cada companheiro é independente do seu mandato. Então, e falando nisso, o que vocês têm feito, né, para se mostrarem diante do público, né, os eleitores, o tanguaense em si, o porquê vocês estão lá? O que tem feito a Câmara, além dessa transparência, de estar sendo tudo ao vivo ali? Existe algum outro trabalho que a Câmara possa mostrar para que o povo veja de perto quem é o vereador que ele elegeu? O que ele está fazendo? É isso, a gente isso aí? Transmite tudo, né? Tá tudo lá ao vivo. No nosso site também você consegue hoje saber todo o processo legislativo, tudo que o vereador propõe. Ele também está lá exposto. Eu quero saber o que a Aline fez lá em 2017. Tem lá, lá também. todo esse histórico. E outra coisa interessante que a gente também vai deixar concluída, todas as leis de Tanguá, toda a legislação de Tanguá, desde 97, vai também estar no nosso site, de 97 até hoje. Deixa eu só falar uma coisa, Itaboraí, Rio Bonito não tem. Tanguá vai ter. Toda a legislação. Quero procurar uma lei que o vereador Adilson Conceição, né, em memória aqui, produziu. A gente vai ter isso lá. Bacana. Entendeu? Então, isso nunca existiu. A gente tem que ter esse acesso à informação do cidadão. Acho que isso é fundamental. Que legal. Tinha cabeça bom. De promotor, hein? Cabeça de Ministério Público, hein? Isso, sim. Mas precisa ser... Está mais... assim, bem mais coisa que o próprio Google. Perguntou, está lá. Precisa ser, mas isso gera realmente esses conflitos. E, mais uma vez, eu estou muito aberta para fazer aquilo que vai me deixar mais tranquila. Eu não estou aqui para disputar o poder pelo poder. Tem gente que fala aí de política, porque agora eu era uma coisa, agora não estou mais. Mas isso, se você não se elegeu, é resultado do seu trabalho. Sem dúvida. Paciência. Sem dúvida. Né? Agora não fique fora querendo apontar e querer trazer indagações manipulando a população. Porque às vezes você fala uma coisa para uma pessoa leiga, né, que ela não entende aquele processo ali, ela é manipulada e sai reproduzindo um discurso que é falso. Perfeito. Né? Você não vê? Nós temos um Zé Ruelazinho aí que anda falando besterol aí na rede social, que nada fez, a verdade é essa, que só tentou levar, manipular, com grana mesmo, em campanha, né? Que hoje está aí perdido, não sabe o que faz, é igual o cachorro quando cai da mudança, que não tem identidade. Para que veio, né? Então é muito perigoso o cara que compra o voto, o cara que manipula as pessoas, depois ele não sabe para onde vai. Graças a Deus, a minha trajetória política, né? Não só a trajetória aqui da minha vida pessoal e tal, mas política também, ela é baseada muito naquilo que eu trabalho. É isso que você está tentando fazer lá, que eu trabalho. Eu falo muito para o Rodrigo isso. Cuidado, Rodrigo. Cuidado, que às vezes as pessoas que estão ali só batendo nas suas costas por um interesse qualquer, isso é muito perigoso, né? Às vezes você, lá na frente, o bom é quando você sai do poder, que
Está no poder, está indo nessa calçada, todo mundo sai da outra calçada e vem te abraçar. Tá? Pelo poder, pelo interesse. Né? Mas quando você sai do poder e não deixou legado nenhum e fez o que fez lá, né? Você vai ter um resultado. Agora, quando você faz de verdade, né? Que deu aquela... Você vem na calçada, todo mundo pula para o outro lado, não quer te ver. Mas né? assim, nós temos Entendeu? hoje uma Câmara interessante, né? Cada um tem um perfil. A maioria lá realmente quer trabalhar pela população, tem levado as demandas, tem feito essa ponte, né? Esse é o trabalho do vereador também, além da fiscalização. Ele tem que representar o município, representar as necessidades. Então, isso tem acontecido sim. Então, eu sempre faço questão de falar que o trabalho legislativo tem acontecido. Ano passado, acho que nós produzimos mais de 50 leis. Que bacana. Né? Isso não acontecia antes. Então, isso tem números. Também, né? Isso ajuda muito. Exatamente, né? exatamente. Corroborando para que aquilo aconteça. E, historicamente, nos 3 últimos pleitos eleitorais, a Câmara tem se renovado, só tem voltado 3 vereadores. Aí. De 10, só 3 retornam à Câmara. E isso Então, acaba tendo reflexo naquilo que você está falando, né? Do trabalho. Isso, né? do trabalho. Não um trabalho isolado, mas um trabalho conjunto, todo mundo firme ali. Exatamente. Que a gente tem que ter a percepção de que não é todo mundo que depende exclusivamente da máquina municipal, mas ele quer chegar aqui e encontrar a sua cidade organizada. Sem dúvida. Ele quer ter essa percepção de boa gestão, né? Ele quer ter uma escola boa para os seus filhos. Então, isso a gente tem buscado fazer. Isso o governo está de parabéns, junto com o seu secretariado, que tem feito a sua parte. Legal. Problemas vão acontecer? Claro Com que certeza, sim. A gente tem 1 ano e meio de governo só, né? E pegamos o município com muitas dificuldades. Então, tudo isso agora... Inclusive, eu não sei, desculpa até... eu não faço política criticando ninguém, nem nada, mas eu estou na rua e estou observando esses contratos ou licitações, ou sei lá o que aconteceu nesses últimos tempos para justificar aquele empréstimo que deixou maior rabiola para o governo de Rodrigo, ou qualquer outro governo que tivesse, estaria com um problema sério conforme está enfrentando, graças à ajuda da Câmara de estar ajudando nessa governabilidade, que está rompendo. Mas, por exemplo, a energia, essas lâmpadas aí. Pô, onde eu vou, a minha lâmpada está queimada. Mas o quê? Porque botaram uma coisa lá no edital, o negócio que está lá é outro, para justificar saída de recurso. Pô, brincadeira isso aí, brincadeira. Realmente. E quem está pagando é o povo. Sim. Né? Você bota a lâmpada agora, daqui a pouco tem que tirar. E cadê o equipamento? Mas bota então o antigo. Sumiu, não sei para onde está. Eu acho que, por exemplo, a Câmara tem vereador que já fez denúncia no Ministério Público. Então, acho que isso está certíssimo. Está certo, isso aí é o papel. Até porque eles precisam nos ajudar a ver como que vai agora sanear esse processo. Exatamente. Porque se em 2020 houve a contratação de uma empresa para fazer a substituição de vapor para LED, e investiu-se quase 7 milhões de reais. Como que agora o governo faz uma nova compra... Não tem justificativa. Não tem justificativa. Esse que é o problema. Aí pega o presidente da Câmara, isso. Pega o prefeito, aí vai dizer que o cara é isso e aquilo, mas não sabe que foi lá atrás. Infelizmente, entendeu, vereadora? Às vezes você que está assistindo não sabe que uma gestão ela é contínua. Contínua para o bem ou para o mal. Eu, por exemplo, tive pancada de problema para prestar as minhas contas. Ela falou que agora tem conta ainda sendo julgada de outros governos. Sim, sim. Aí se o cara dali some um processo, não tem, arranca a folha, tem tudo isso, infelizmente, com má elementos da gestão pública que existe. Eu fui muito vítima dessas coisas, infelizmente. Tem muito isso. Infelizmente tem muita maldade. Exato. A gente tem que estar... É coisa do capeta, não é de Deus. Mas quem é de Deus é protegido. Verdade. Então, vereadora, infelizmente estouramos demais nosso tempo. Só fala uma coisa aqui para mim, para a gente encerrar. Né? Tem novidade desse poder bacana que tem a Câmara de Vereadores, essa união com o Poder Executivo lá, o Rodrigo, toda a sua equipe. Tem alguma coisa boa vindo para Tanguá que possa estar animando? Eu sei que tem milhões de coisas, mas aponte umas duas aí, coisas boas, e depois eu vou te pedir para dar uma saudação final aí, né? E vou te agradecer
por você estar aqui conosco aqui. Mas fala aí umas 3 coisas boas que dá para vir para a cidade que vai impactar a vida da gente. Que está para chegar? Isso. Então, tem bastante ação para a agricultura, né? Novos maquinários que a nossa agricultura vai receber para melhorar a sua capacidade produtiva. Bacana. Isso eu acho fundamental, né, para a vocação do nosso município. A inauguração também do mercado produtor rural, que por conta de uma dificuldade... Sonho antigo, meu Deus do céu. Isso aí, uma luta muito antiga que realmente fez diferença na vida das pessoas. Talvez, se não tivéssemos o mercado, naquela época, esse trabalho, muitos desistiriam da agricultura. Inclusive, né? Então isso tem que ser falado. Eu queria até fazer um apelo aqui, ao vivo aqui, né? Para Vossa Excelência, né? Não minha filha, mas Vossa Excelência, que mantenha o nome do mercado produtor, mesmo debaixo da lona, uma lei que nós fizemos na minha época, Júlio Gomes de Sá, que é o nome que foi dado, o mercado produtor rural de Tanguá, mesmo debaixo de uma lona que eu mesmo comprei, junto com o Fábio Gil, meus amigos, compramos o nosso recurso, mas não deixamos o nosso produtor fora. Então, parabéns, Rodrigo, e vocês todos da Câmara, por estar dando dignidade ao nosso produtor rural, um lugar para vender seus produtos. Pô, isso é o máximo, máximo. Isso é muito importante, entendeu? Exatamente. Então, e assim, só para lembrar um pouquinho dessa questão da politicagem, que é o que às vezes desanima a gente, né? Tantos falaram dessa questão da lona, que é um absurdo colocar as pessoas na lona. Gente, pelo contrário, eles lá tinham renda para a família deles. Na época, isso em 2010, era 4 mil reais, 3 mil reais que eles vendiam. Isso é muito dinheiro. Para quem está saindo direto da roça... 12 mil, filha. Isso aí. Chegou 12 mil mês. Então é isso que a gente está falando. É trabalho, é você que está fora da política, ter respeito a quem está aqui trabalhando e está querendo o bem das pessoas, porque é a vida de 35 mil habitantes que está em jogo, né? Então é preciso deixar o seu próprio umbigo para pensar na coletividade. Com certeza. Né? E a gente conseguir avançar na nossa cidade, que nós moramos aqui. Tem gente que nem aqui mora e está aqui querendo se envolver naquilo que não pertence a ele, né? Então nós vivemos aqui, a gente quer cuidar desse lugar, com a permissão de Deus e com a compreensão da população, que ela possa ser mais participativa, cada vez mais se envolver para entender de fato o que acontece. Que legal, filha. Então, quero muito te agradecer aqui por você ter vindo, falar aqui um pouquinho para o nosso município, embora quem acompanha as sessões da Câmara ao vivo tenha acompanhado e visto, mas assim, detalhadamente, né, o lado da vida, da luta dessa guerreira, a vereadora Aline Pereira. Eu me sinto muito, muito honrado. Eu pedi muito a Deus hoje que eu não me emocionasse, né? Porque é lindo ver uma filha, um filho fazer algo bacana na vida, e eu tenho só alegria, né? Minha filha, a mais velha, Juliana, ela fez parte de uma equipe que descobriram o soro para tratamento do Covid. Ela hoje trabalha numa fazenda do Instituto Vital Brasil, que esse material, junto com seus colegas, com outros cientistas lá, é o que levam para o Instituto Butantan, e lá é produzido o soro, e uma parceria devolve em forma de royalties para ali. Então, quer dizer, parabenizar toda essa equipe, as minhas outras filhas, a outra filha, a esposa do Rodrigo, que ajuda ali, Rodrigo, muito, muito mesmo, para que esse município, cada dia mais, nos dê dignidade, né? A alegria de sermos tanguaenses, eu que tenho o meu sangue de Tanguá, Itaboraí, a gente fica muito preocupado com as outras cidades, cidade vizinha aqui, Rio Bonito, Cachoeiro do Macacu, né? São as cidades que a gente está muito ligado ali, emblematicamente, até no sentido da natureza, do trabalho que nós estamos fazendo agora em relação o agrofloresta, né? Muito interessante essa discussão, que eu vou pedir o apoio da nossa vereadora, que é sensível a isso, né? Para movimentar cada vez mais o turismo rural, o ecoturismo, o agroturismo, né? Isso é uma fonte limpíssima de recursos, de renda para as pessoas, né? Então, quero muito, viu, Aline? Muito obrigado. Eu sei que você entrou na política sim, mas eu acho que alguém tem que ajudar a cidade a crescer. E você tem sido essa pessoa bacana.
muito interessante. Então, só as palavras finais aí para a gente encerrar nosso... Opa, bom. isso. Então, aqui eu quero parabenizar o líder comunitário, Carlos Pereira. Ele sempre foi o líder comunitário. Obrigado, Era filho. o Carlinhos Faz Favor, o Carlinhos, como é que é? Da Vila Corte. Boa vontade. Carlinhos Boa Vontade. Então, ele é o líder comunitário nato na nossa cidade, sempre foi, né? Desde lá da sua primeira inserção na política, sempre foi uma pessoa que trouxe novidades para cá. Quem adquiriu o livro vai ter essa noção de entender. Então, né? parabéns ao líder comunitário, Carlos Pereira, que sempre foi esse ícone aqui na nossa cidade. Obrigada a você pela sua audiência, por ter nos assistido. A intenção é a gente humanizar essa relação mesmo política. Nós somos como vocês, temos dificuldades, desafios, mas a força de vontade a gente não pode deixar de lado, né? E a fé em Deus. A Amém. fé em Deus, porque Ele é capaz de nos dar forças para tudo. Basta você acreditar. Amém, isso aí. Gente, então, muito obrigado, Aline, primeiro nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, né? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez aqui, e que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você possa estar sendo um instrumento na vida de pessoas, que Deus abençoe a todos e fique na paz, tá bom?